Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar um assunto muito curioso sobre as chuvas, as tais de chuvas importantes bíblicas, a temporã e a serôdia. Vamos ver o que diz o profeta sobre isso? Oséias 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. E vamos aprender mais adiante a outra também. Quando Cristo explicava as coisas celestiais, sempre era demonstrando os conhecimentos de sua época. As ovelhas no campo, as sementes, quando eram semeadas, o fermento que a mulher usava para o pão, as flores enfeitando as casas, os pássaros cantando, para cada um uma explicação. E com a chuva não foi diferente. Os profetas falam, vamos ver o que nos diz o profeta Joel. Ele fala assim, Joel 2:23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Viram como ele explica, dizendo que nós temos necessidade, como outrora o povo tinha necessidade para a sua vida física. Como diz Isaías 55 e o verso 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será também a palavra que sair da boca do Senhor. Não voltará para ele vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que ele a designou. Vamos adiante. Depois de a planta crescer, ela produzirá grãos, e é para amadurecer, então, Deus enviava a maior quantidade de chuva, que eles chamavam de chuva serôdia. Era assim, quando o semeador semeava, logo em seguida vinha a chuva temporã. Esta fazia a semente germinar. Então, germinava, crescia, começava o crescimento, e quando fosse para pôr os grãos, ela punha também com um chuvisqueiro menor. Não quer dizer que nunca mais chovia. Chovia sim, só que os aguaceiros seriam menor. Então, na hora de amadurecer a semente, aí vinha uma chuva mais forte, que eles chamavam de chuva serôdia. Eram acontecimentos naturais. Deus proporcionava essas bênçãos e o semeador precisava conhecer o seu tempo certo para ter a produção necessária e importante que a chuva lhe ajudava. Eles conheciam e obedeciam os tempos de plantio, os tempos de colheita e assim por diante. Agora, no assunto religioso ou espiritual, tem outro conceito. Era grandes grupos de pessoas que se reuniam e oravam com muito fervor e clamor a Deus, e este designou o Espírito Santo para comandar a terra, o povo da terra. Depois que Cristo fez sua missão, que deu sua vida pela humanidade e em seguida subiu ao céu, ele confiou aos cuidados do mundo o Espírito Santo, que encarregou-se de enviar uma bendita porção de entendimento e poder. Este acontecimento deu grande progresso à igreja recém-construída. Foi chamada de chuva temporã, esta plenitude de poder enviada pelo Espírito Santo. Foi o início da Igreja dos Apóstolos. Isto aconteceu 10 dias depois da subida de Cristo ao céu. Outro acontecimento maravilhoso, prometido pelos profetas através do Espírito Santo, será no fim da história da Igreja na Terra, quase no fim. Outra plenitude de poder
que será transmitida pelo Espírito Santo de Deus e, segundo a promessa, será mais potente ainda que a primeira vez e maior do que o primeiro resultado. Este momento é muito importante, pois é a última mensagem, é para ser transmitida ou enviada a última mensagem de evangelização que a terra receberá. Diz a Bíblia, na voz do profeta: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não serem participantes de suas pragas. Está escrito em Apocalipse 18, no verso 4. Deus agora manda uma advertência para livrar todos os seus filhos fiéis dos terríveis acontecimentos do fim, que já é chamado ou são chamados os juízos de Deus, para aqueles que não obedecem à sua palavra. Porém, há um assunto muito importante que é muito pouco entendido pelos estudantes. Na caída da chuva serôdia, os que estão à mesa, como diz a parábola, que são os batizados na igreja, se eles estiverem preparados, estarão salvos. Porém, mas se o Espírito Santo os reprovar, estarão perdidos para sempre. Agora entenderemos o cair das chuvas para as pessoas em particular. Falei primeiro para a questão da igreja reunida. Agora quero falar a parte em particular, para que todas as pessoas entendam quanto é importante nós, como indivíduos, recebermos as chuvas. Desde que você invoca o nome do Senhor para estudar a Bíblia, você está recebendo a chuva temporã. Dependendo de cada pessoa, é o tempo que leva. Tem pessoas que em pouco tempo entendem boa parte das mensagens espirituais. Tem outros que levam mais tempo. Assim, estudando, as pessoas vão recebendo a porção da chuva temporã. Quando chega um dia, acontece aquela coragem que a pessoa recebe, aquele entusiasmo, assim, muito grande, e ela tem a vontade de contar tudo que aprendeu para seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, e assim por diante. Isto é a chuva serôdia que ela está recebendo. Mas muito cuidado, enquanto não transbordar, estamos recebendo a chuva temporã. Pensa, quando se coloca um líquido em um copo, você põe, derrama uma porção dentro do copo. De repente, enchendo o copo, ele transborda. Este é o processo que no evangelismo é chamado de chuva serôdia. Mas lembre, não esqueçam disso. A chuva temporã é indispensável para podermos receber a chuva serôdia. Se a primeira não for recebida, é impossível pensar na segunda. E se essas chuvas não forem entregues a cada ser humano, a sua salvação não estará garantida. Lembre, orem, se esforcem, porque nós dependemos infalivelmente destas duas chuvas. Quer dizer, a plenitude do Espírito Santo em cada ser humano, estudante da Bíblia, principalmente. Queira o Senhor nos ajudar, nos abençoar, nos visitar, que possamos nós receber estes aguaceiros celestiais, que será a prova de nossa salvação. Que o Senhor ajude cada um e abençoe. Amém.